Dentre todos os Jedi no Conselho, o Mestre Jedi Plo Koon está facilmente entre os mais poderosos. A espécie do Mestre Jedi Plo Koon, os Keldor, eles são incrivelmente especiais. A gente pode compará-los à espécie do Mestre Yoda. Os Keldor, eles já nascem com um privilégio. Eles já nascem tendo a força como seu aliado. A força é algo completamente natural para os Keldor, assim como para a espécie do Mestre Yoda. Muito antes dos Jedi chegarem na galáxia, os Keldor já tinham a sua organização para entender a força. Enquanto em Dathomir a gente tinha bruxas que entendiam o lado sombrio, usavam magias da escuridão, os Keldor tinham o Barandô, sábios que entendiam a força. Eles previam o futuro, eles previam até mesmo o clima e o tempo, se seria chuvoso ou ensolarado. E sendo de uma espécie naturalmente forte com a força, Plo Koon também descobriu que a sua espécie tem capacidades, habilidades especiais. Plo Koon descobriu uma delas acidentalmente durante uma missão. No planeta Matelos, Plo Koon se encontrou com um cara chamado Drid Pommel. Pommel estava mantendo uma pessoa como refém, e Plo Koon, como você pode imaginar, tentou manter a sua calma. Ele esticou seu braço em direção a Pommel. Ele somente ia conversar, mas completamente acidentalmente, raios, relâmpagos da força saíram das mãos de Plo Koon e atingiram o homem em sua cabeça. O homem caiu no chão em estado de choque, quase uma epilepsia, e mais uma vez Plo Koon estendeu seu braço e novamente outro relâmpago da força saiu e o homem entrou em coma. Plo Koon, naquele instante, ele não sabia o que fazer. Ele não entendia o que tinha acontecido, ele não conhecia aquele poder até aquele momento. Então o que Plo Koon decidiu foi informar a Ordem Jedi. Lá na Ordem, um julgamento aconteceu. Plo Koon se desabafou e ele explicou que quando ele usou aquele poder, aquela eletricidade, ele não sentiu emoções negativas. Ele não conjurou aquele relâmpago através do ódio, através da perda de controle, como os Lords Sith geralmente fazem. Ele também admitiu que ele sempre soube que o relâmpago da força era realmente uma habilidade natural para ele, só que ele nunca criou um interesse em estudar a habilidade. Mal sabia Plo Koon que ele tinha acabado de descobrir uma habilidade proibida a Cavaleiros Jedi, chamada o Julgamento Elétrico. Mas Plo Koon continuou explicando que durante o uso daquela habilidade, o poder do lado sombrio não foi utilizado. Ele também insistiu que ele sabia que a sua espécie, os Keldor, eram mal vistos na Ordem Jedi por alguns. Muitos dizem que os Keldor enxergam as coisas muito como preto e branco, e ele não queria que a sua espécie fosse ainda mais mal vista na Ordem. O seu tio tinha sido um Jedi, a sua sobrinha, Shakun, agora era uma Jedi na Ordem. Independente disso, Plo Koon insistiu o Conselho Jedi a não julgar a sua família, e sim julgar somente ele pelas ações. O julgamento foi longo e difícil. O Conselho não conseguiu chegar em uma decisão final. Em vez disso, o Conselho instruiu Plo Koon a julgar os seus próprios atos. Meditar, analisar, pensar se aquelas ações que ele cometeu, aquele relâmpago, se tudo aquilo foi algo errado, se aquela habilidade realmente não utilizou o lado sombrio. Mestre Plo Koon fez exatamente isso. Meditando, ele chegou à conclusão que seria um desperdício não treinar melhor, aprofundar aquela habilidade. Plo Koon disse que sabia que aquela habilidade realmente não era do lado sombrio, demonstrando um poder tão grande, demonstrando uma sabedoria digna de um Jedi que eu mesmo, pessoalmente, chamaria de um Jedi perfeito. O Conselho Jedi não só aprovou Mestre Jedi Plo Koon treinar melhor e aperfeiçoar essa habilidade, mas ele também se tornou um Mestre Jedi dentro do Conselho. Essas ações de Plo Koon, o seu julgamento completo, ficou gravado lá no Grande Holocron, e esse Holocron no futuro foi encontrado por Luke Skywalker. Assim, Luke Skywalker também aprendeu esse relâmpago, o julgamento elétrico. E Luke, junto com seu sobrinho Ben Skywalker, tiveram até mesmo a oportunidade de conhecerem pessoalmente os Keldor. Lá os dois tiveram uma ótima oportunidade e eles conheceram melhor o povo de Plo Koon, a sua espécie, a sua cultura, o seu verdadeiro potencial na força. Mas deixe aí nos comentários qual você acha que foi a pior decisão do Conselho Jedi. E se você gostou do vídeo, não seja julgado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no Conselho, mas não o consagramos Mestre Jedi.